Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em algum outro horário. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast pela Liga Acadêmica de Direito do Trabalho Contemporâneo da Universidade de Brás Cubas. Eu me chamo Alicia, eu sou do terceiro semestre, eu sou secretária da Liga e hoje nós temos um convidado muito importante para o nosso curso, que é o professor Ivan de Oliveira Durães. É um profissional experiente com atuação marcante na prática forense e na formação de novos juristas. Se apresentem, meus colegas. Boa noite, meu nome é Estela Rinê, eu sou estudante de Direito do sexto semestre, tenho o prazer de ter aula e cada aula com esse professor maravilhoso é um show. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar um pouquinho com ele. Meu nome é Tiago, eu sou gestor financeiro da Liga Acadêmica de Direito, estou no terceiro semestre e ainda não tive aula com ele, mas conheço muito, a gente ouve muito falar dessa figura tão importante para a UBC que a gente vai ter a honra de entrevistar aqui hoje, né? Então, estamos muito empolgados para isso e creio que vocês também estejam. Boa noite, professor, primeiramente. Boa noite. Eu estou até emocionado por dois motivos. Primeiro, pelo convite, que muito me honra em participar deste podcast, em que observo alunos do curso de Direito extremamente envolvidos com as atividades acadêmicas do nosso curso. Isso muito me deixa alegre. Segundo, pelo fato de ser o convidado para o primeiro podcast da Liga. Poxa vida, inaugurando mesmo. E isso, claro, me deixa muito alegre, mas também já me coloca desde já com uma responsabilidade imensa. Mas muito obrigado mesmo. Quero aqui registrar os meus parabéns à professora Vanessa Nunes e também à professora Isabel, que tanto apoio tem dado a esta Liga Acadêmica de Direito do Trabalho Contemporâneo. Parabéns! Com certeza, professor. Elas são excepcionais. A gente é uma honra gigantesca, né, ter essas professoras com a gente, a professora Célia também. Então, professor, para dar início, né, ao nosso assunto, que vai ser sobre oratória, né, que não é só tão importante para nós, alunos de Direito, na hora da sustentação, eu creio que para vários outros cursos também seja de extrema importância. Então, eu já vou perguntar para o senhor se a oratória é algo inato do orador, se já nasce com a pessoa. Alicia, eu gostaria que a resposta a esta pergunta ela fosse simples, mas de certa maneira não é. É claro que eu sustento que a oratória não é algo inato, ou seja, a pessoa não nasce necessariamente já programada, já com uma espécie de chip para que ela seja uma boa comunicadora, uma boa oradora. Mas eu já percebi o seguinte, parece que algumas pessoas já nascem assim. Um dia desses eu estava conversando com o meu sobrinho de 3 anos de idade. E eu fiquei observando ele, embora, claro, o contingente, o contexto é bastante assim de brincadeira, mas eu fiquei observando o quanto aquela criança fala bem. E mais, né, porque a oratória não é apenas falar bem. A oratória também diz respeito a chamar a atenção do ouvinte, a cativá-lo. E as crianças têm disso. As crianças nos hipnotizam. A gente para olhar para uma criança e às vezes a gente pensa, meu Deus, eu estou hipnotizado com esse bebê, com essa criança maravilhosa. Então eu digo assim, a oratória ela não é necessariamente algo inato, mas de certa maneira algumas pessoas já têm, de certa maneira, um dom para falar bem desde a mais tenra idade. Eu creio... Desculpa. Imagina. E essas pessoas que não nascem com esse chip maravilhoso, esse dom da oratória, têm esperança? Tem uma luz no fundo? Estela, eu diria o seguinte, é claro que há.
Na verdade, a maioria de nós não nasce com esse dom que permanece ao longo da nossa vida. Porque chega um momento que parece que a timidez toma conta de nós. Então, diante disso, eu digo, há uma esperança. Qualquer pessoa pode, com treino, com técnica, falar bem em público. Isto é tranquilo, é possível, desde que haja, claro, desejo. Certo. Obrigada, professor. Eu acho que o ponto é justamente esse, que eu ia comentar, mas o senhor já fechou, que não é necessariamente o dom ou a vontade, né, esse inato da oratória, mas sim a vontade e o gosto por falar, né? Então, se a pessoa ela já tem talvez não em falar em público, ela nunca falou em público, mas só o fato de ela gostar de falar, ela ter uma facilidade para se comunicar, traz uma vontade a mais de conseguir atingir o objetivo da oratória, de uma boa oratória, né? Concordo com você, Tiago. E vou até um pouquinho além no seguinte sentido. A oratória, ela vai mais do que falar em público. O que eu quero dizer com isso? Nós neste momento, estamos desenvolvendo a oratória. Tá? Existe um conceito de oratória que, de certa maneira, ele acaba restringindo a ideia e os objetivos da oratória. Porque a oratória diz respeito à arte de se comunicar bem. E eu posso e devo me preocupar em me comunicar bem comigo mesmo. Então, na minha concepção, quando estou conversando comigo mesmo, nos meus, até brinco em sala de aula, nos meus solilóquios, nos meus diálogos interiores, eu já me preocupo se eu estou me comunicando bem comigo. Se eu estou, nos meus pensamentos, conseguindo compreender qual é especificamente o objetivo daquela conversa que eu tenho comigo. A oratória também diz respeito ao conversar com uma pessoa, 2, 3, um público gigantesco. Então, nesse sentido, a oratória está atrelada sempre a esta preocupação de nos comunicarmos bem. Bom, professor, então, assim, né, para ajudar aos nossos espectadores e aos apresentadores que também precisam de algumas dicas, como que a gente faz para se preparar? Como dar início, eu acho, a começar, vamos pensar no desenvolvimento da oratória, para como dar início ao preparo mesmo, como se praticar mesmo, quais os primeiros passos, assim. Alice, a sua pergunta é muito preciosa, principalmente pelo fato, e eu vou até responder em primeira pessoa, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu, assim, fui tomado por uma espécie de timidez quase que congênita, principalmente no período da adolescência. E eu entendo que neste contexto, claro, é mais fácil para as pessoas que não são tímidas iniciarem as primeiras aventuras da oratória. Mas isso não é o caso de imaginar que há um bloqueio, uma impossibilidade. Então, tanto para as pessoas mais tímidas, como eu era muito tímido, também para as pessoas mais extrovertidas, é necessário que alguns cuidados sejam tomados. Eu tenho tempo ainda, posso falar? Então, primeiro cuidado que eu gostaria aqui de destacar. Nós precisamos, de início, ter conteúdo. Eu preciso saber o que eu pretendo levar adiante para uma pessoa, para um público ou nos meus diálogos comigo mesmo. Ou seja, se eu não tenho um conteúdo, fica difícil eu imaginar que serei um bom orador. Então, esse é o primeiro destaque. Eu acredito que é interessante que aqueles que estão interessados em desenvolver a arte da boa comunicação, num primeiro momento, se preocupem com o conteúdo. E o conteúdo são dos mais variados. Eu posso imaginar em conteúdos técnicos, posso também considerar em conteúdos de assuntos relacionados ao dia a dia. Por exemplo, eu posso eventualmente me deparar com uma necessidade de conversar com o gerente do banco. Ora,
Ali também se exige oratória, a arte do bem falar. Eu posso eventualmente estar preocupado, olha só, questões cotidianas. Eu posso estar preocupado em me comunicar bem com o vendedor de uma loja. Ou eu, de repente, sou o vendedor. Segundo ponto, é preciso também nos preocuparmos em conhecer o público. Por quê? Eu não posso me comunicar com o mesmo repertório linguístico quando eu estou conversando com crianças. O linguajar, o repertório é diferente. Mas, por outro lado, se eu estou em um ambiente mais formal, preciso também me comunicar de maneira mais formal e por aí vai. Terceiro item. Então, nesse sentido, professor, Sim. A oratória está muito ligada à linguística, então. Perfeitamente. Eu vinculo. Do público ao conteúdo e evitar ruídos na comunicação. Perfeitamente. É isso? Sim, porque veja, eu inclusive tenho uma brincadeira em casa com os meus filhos que é a seguinte: estamos lá conversando, de repente surge um ruído. Como assim um ruído? Alguma dificuldade de compreensão na mensagem a ser transmitida. Então, a brincadeira que eu faço em casa, os meus filhos conhecem muito bem, é a seguinte: precisão na linguagem. Nós temos essa brincadeira. De repente eu estou falando alguma coisa assim, meus filhos observam: pai, que história, que assunto que é esse? De repente eu estou discutindo filosofia, alguns autores mais complexos, com algum amigo, ou com os meus filhos mesmo. Então, de repente, eles param e falam: pai, precisão na linguagem. Ou seja, adeque a sua linguagem com o público, porque está havendo ruídos. Já anota aí, Agora, existe um ponto também que eu entendo interessante. Na verdade, as dicas poderiam ser diversas, mas há um detalhe que eu chamo a atenção. Nós que pretendemos nos tornarmos bons oradores em todas as oportunidades, em todas as condições, eu sugiro aos candidatos que se apeguem à poesia, se apaixonem à poesia. Por que isso? Quando nós declamamos poemas, sejam os poemas mais complexos, até os poemas mais simples, nós estamos desenvolvendo a técnica da voz equilibrada, da voz adequada para o momento. Porque se eu eventualmente estou declamando um poema de muito sentimento, a minha voz precisa transmitir esse sentimento. De igual maneira, se eu estou em um contexto, um poema que ele traduz algo que não tem muito sentimento no texto, a minha voz também precisa seguir esse curso. A oratória, na verdade, nos coloca diante de um caminho. E a gente precisa compreender como iremos caminhar neste caminho. Era até um assunto que eu ia puxar, mas é incrível, né? Como ele já sempre puxa, que é justamente, eu ia comentar que não basta só ter o vocabulário, só saber falar, mas uma coisa que o senhor tem que, é o que você falou, de cativar o público, é a carisma. É você conseguir a carisma para conseguir as pessoas continuarem vendo a sua oratória. E isso também vem junto com a parte da poesia, você conseguir cativar a pessoa com as suas palavras, com a sua entonação, passar o sentimento, não só com a letra, né? Sim. E isso definitivamente é uma coisa que o senhor tem de sobra, uma carisma gigantesca que impressiona a gente. Eu ia puxar esse assunto, mas nem precisou. É o timing do professor, né? Exato. Muito obrigado pela gentileza, Tiago. Realmente, esse carisma, esse movimento que, de certa maneira, seduz o auditório. E o auditório fica com interesse de ouvi-lo mais. Porque a oratória também tem uma ideia, ou traduz uma perspectiva de um banquete, um bom prato. E o bom prato, um banquete, sempre tem essa característica: nós queremos mais, queremos cada vez desfrutá-lo com mais intensidade. Professor, me surgiu uma dúvida aqui agora.
Assim, né, o senhor como alguém que domina bem, a gente vê que domina perfeitamente a oratória, a oralidade, puxar uma coisa um pouquinho diferente. Mas eu, por exemplo, tenho 20 anos Sim. e eu vejo que talvez, assim, a minha geração, as gerações um pouquinho mais novas, elas estejam um pouquinho mais travadas na questão da oralidade. Não sei se por conta do celular, não sei se por conta da timidez, mas parece que cada vez mais as pessoas estão perdendo essa facilidade ou até o interesse. Eu gostaria de saber a percepção do senhor sobre as gerações que estão vindo. Nós temos uma tendência, Alicia, e eu tenho observado isso, que é a seguinte: cada vez mais nós somos conduzidos a imaginar que a geração anterior é melhor do que a geração atual. E eu tenho a impressão que isso não é bem assim. Na verdade, uma geração anterior, quando comparada a uma nova geração, cada uma desses segmentos sociais e de época, enfim, ou geracionais, tem, de certa maneira, características diferenciadas. Porque não teria sentido eu, que nasci em uma época, e é muito interessante isso, quando somos jovens, nós temos facilidade até para dizer a idade. Você disse a sua idade com uma naturalidade tão fantástica. Eu já penso um pouco, pelo menos umas 2 vezes, quando vou falar a minha idade, 52, mas vamos lá. Então é isto, a minha geração é aquela em que nós éramos mais próximos aos livros físicos. Na casa dos meus pais, a biblioteca era quase que um santuário, um lugar sagrado, onde eu sempre observava os meus pais circulando. Por outro lado, eu ainda participei de um momento em que nós não tínhamos celulares, claro que não, mas nós tínhamos outros instrumentos que tomavam o nosso tempo. Não havia esse conjunto de celulares, claro, mas havia TV, havia o rádio, então havia também elementos que tiravam a nossa atenção. E eu gostaria de destacar assim, a geração de hoje, ela não é pior do que a geração anterior. É uma geração diferente e que se comunica de maneira diferenciada. Redes sociais. Pois é. Você vê tanta comunicação na rede social. Então, é uma geração que também se comunica, e você tem razão, no contexto das redes sociais, se comunica de maneira muito diferente. E de certa forma, se comunica de maneira mais curta, de maneira mais objetiva, não é, Estela? E então o meu desafio é o seguinte: é tentar compreender esta geração, principalmente no meu caso. Me cortem, que eu sou professor, depois eu começo a falar sem parar. Pode continuar, por favor. Então, De um pouquinho de água, obrigado. à vontade. Principalmente no meu caso, como professor. Então, eu, enquanto professor, eu tenho muitos alunos que são mais velhos do que eu, muitos alunos mesmo, mas tenho também alunos que são muito mais jovens do que eu, são mais jovens do que os meus filhos. Então, o meu desafio é esse, ler a atual geração. A atual geração, para mim, é, de certa maneira, como um livro que eu preciso ler, compreender e, em alguns casos, até mesmo decifrar. Por que eu falo isso, caríssimos? Pelo seguinte, nós que gostamos de nos comunicar, gostamos de ser compreendidos em nossa comunicação para que não haja, como disse a Estela, ruídos, distanciamentos. A gente precisa conhecer o nosso público, precisamos conhecer o nosso ouvinte. Então é isso que eu coloco na mesa aqui para a gente pensar, né? Até que ponto a gente ou nós encontramos dificuldade para lermos a geração posterior à nossa. Esse é o grande desafio, talvez, dos comunicadores. Então, sabe que aqui a gente tem várias gerações, né?
Não precisamos falar a idade, eu acho. É necessário essa parte. Mas na minha geração, a gente falava o seguinte: se você quer ler bem, se você quer escrever bem, se você quer falar bem, você tem que ler bastante. E o senhor concorda com isso? Acha que hoje em dia já não é mais assim? Ou a gente tem que ter isso como base? Ou não? Olha, eu tenho um sonho. E o meu sonho é que todas as pessoas desenvolvessem a paixão pela leitura. Em todos os níveis, mas pelo menos um nível mais aprofundado. Por quê? Quando nós adquirimos esta paixão pela leitura, o nosso repertório de palavras, ele se torna mais rico, ele se agiganta. E aí vejam, se o meu repertório de palavras é maior, naturalmente eu terei mais facilidade para me comunicar, porque eu tenho tanto um conteúdo do assunto propriamente dito, mas eu tenho também as palavras que eu posso aqui considerar como instrumentos da comunicação. Porque, às vezes, a gente percebe que há pessoas que até têm conteúdo, muito conteúdo porque leram bastante, tá? Isso acontece. Mas também há pessoas que, por outro lado, talvez por lerem pouco, e eu vou até acrescentar aqui, por ouvirem pouco. Porque, de repente, nós nos deparamos com pessoas que até leem pouco, Estela, mas ouvem. Então, o próprio ouvir, o ato de ouvir, aumenta o nosso repertório linguístico. E isso facilita a comunicação. Porque, às vezes, é um pouco preocupante quando nós nos deparamos com pessoas que pretendem se comunicar e querem e sofrem até, mas não têm palavras suficientes. Isso é muito ruim e eu identifico isso como, primeiro, falta dessa paixão pela leitura e também dificuldade para parar e ouvir. E aqui fica até uma dica, né? O ouvir também auxilia. Ouvir um podcast, vídeos, bons filmes, boas peças de teatro, ou ainda ouvirmos bons comunicadores. Eu sou um apaixonado por grandes comunicadores. Geralmente quando eu paro assim e acabo me encontrando com pessoas que falam bem e tem esse encanto que o Tiago falou há pouco, eu paro e falo, puxa vida, como eu estou em um momento que eu preciso parar para ouvir. Apesar de oratória ser um assunto, né, para todas as áreas, né, eu só queria fazer uma perguntinha rápida, né, que é o que o senhor acha, né, sobre o vocabulário do direito, muitas vezes para pessoas leigas, porque até para nós alunos e até pessoas da área tem muita dificuldade com algumas palavras. Então, você acha que deveria ter alguma mudança, alguma ideia diferente sobre essas palavras, esse vocabulário no direito porque as pessoas que precisam do direito não necessariamente estudaram direito, né? Sim. Olha, Tiago, vamos lá. O direito, ele diz respeito a uma área técnica. E todas as áreas técnicas têm as suas idiosincrasias, as suas especificidades. Com o direito não é diferente. Mas há, de certa forma, um desafio para todos nós que lidamos com o direito no cotidiano, que é nos tornarmos também compreensíveis. A busca para uma comunicação, seja ela escrita, verbal ou gestual, enfim, que viabilize a compreensão, na verdade, não um desafio apenas, é uma obrigação nossa que atuamos no direito. Só para a gente destacar aqui, um ponto que eu entendo interessante. Quando recebo ou estagiários ou advogados no meu escritório, eu, volta e meia, preciso dizer a eles,
Traduza o que você disse para o cliente, porque ele não entendeu absolutamente nada. Traduza o que você está falando para o estagiário. Você já é formado há 195 anos e o estagiário está no início da jornada. E eu vou aqui contar um segredo. Pode contar segredos aqui? Claro. Eu estou muito preocupado com esse destaque de a nossa comunicação jurídica ser compreensível. Agora no início deste ano, eu me coloquei diante de um desafio que foi de publicar uma terceira edição de um livro que eu escrevi em 2012. A segunda edição foi em 2012. Então vejam, um livro de 2008, a primeira edição. 2012 saiu a segunda edição. E em 2024, a editora fez contato comigo e pediu a terceira edição atualizada. E aí eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu disse, olha, eu vou mudar radicalmente a maneira de escrever nesta próxima edição. Porque eu comecei a folhear este livro de 2012, e em 2012 eu era uma outra pessoa. Então, folheando o livro, eu comecei a olhar, meu Deus do céu, que história é essa? Porque tantos com efeito, pois, vírgulas, termos jurídicos por vezes que eu já não uso mais. Expressões latinas ainda havia na segunda edição. Então eu me coloquei no desafio ou obrigação de mudar radicalmente a estrutura linguística deste livro, e o pacto que eu fiz foi o seguinte: escrever a terceira edição de maneira que até mesmo um leigo compreendesse o conteúdo. Essa questão que o Thiago levantou, eu achei maravilhosa, de verdade. Porque é uma coisa que eu sempre penso. O juridiquês, ele ajuda as pessoas a terem o efetivo acesso à justiça? E o trabalhador, a gente está aqui na Liga Acadêmica de Direito do Trabalho Contemporâneo. O trabalhador, ele vai conseguir acessar a justiça, de fato, se a gente tiver enraizado esse juridiquês que complica? Entendo que não. O juridiquês, tal qual a gente costuma afirmar, é, na verdade, um obstáculo para o cidadão comum. Porque a administração da justiça, em última instância, principalmente a justiça do trabalho, ela tem por alvo o leigo. É aquele indivíduo, aquela pessoa que não vai entender termos técnicos, claro que não. Então, uma sentença judicial ou uma petição inicial de uma reclamação, enfim, se porventura ela for escrita como nós escrevíamos no século passado, nós vamos distanciar o destinatário final da norma e o destinatário final, inclusive, da administração da justiça. Então, é uma preocupação que, felizmente, Estela, não é uma preocupação apenas nossa aqui em nossa instituição, mas também é uma preocupação geral. Inclusive, até mesmo, nós nos deparamos com manifestações do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, para que a nossa linguagem seja mais acessível. Professor, antes de passar a palavra para o Thiago, eu gostaria de só fazer um comentário. Eu acho realmente muito importante essa simplificação, né? Simplificar a linguagem para todo mundo, né? O acesso realmente à justiça, a entender os direitos. E aí eu gostaria de complementar que eu acho que isso é bonito no direito, na questão de... É bonito o trabalho do advogado, porque nós estamos aqui para isso, né? Para simplificar, para passar para o outro, para dar o acesso à justiça realmente para os nossos clientes, futuros clientes. Eu gostaria só de complementar isso e passar a palavra para o Thiago. Com certeza, né? Mas, além de nós, né, a Liga Acadêmica é composta de vários integrantes e eles também mandaram perguntas para o senhor. Eles também tiveram essa vontade de participar. E então a gente vai passar algumas perguntas ali no telão, e aí o senhor pode responder também da forma que o senhor quiser. Perfeito.
Olá, professor Ivan, tudo bem? Olha, a minha pergunta é a seguinte: se a pessoa é muito tímida, mas ela quer fazer uma sustentação oral, ela pode usar a inteligência artificial para fazer a sua sustentação e também usar uma voz que não é a dela? Muito obrigada. Professora Vanessa, sempre com perguntas instigantes. Veja, professora Vanessa e ouvintes que irão nos acompanhar, seja dia, noite, madrugada e tudo mais. Há uma resistência muito grande, inclusive, recentemente, nos deparamos com um advogado que utilizou a inteligência artificial para apresentar a sua sustentação oral. E isso não foi bem visto no tribunal, porque, de certa maneira, ainda existe uma liturgia que eu entendo que é importante. A máquina, ela não substitui a pessoa humana. Então, a sustentação oral no tribunal, ela, por conta inclusive dessa perspectiva litúrgica, ela clama pela presença de um ser humano, um advogado ou advogada que ali, naquele instante, naqueles poucos minutos, ele consegue, por vezes, mudar a sorte do processo. Então, eu entendo e faço votos que as sustentações orais, elas não sejam dominadas por IA, por máquinas, mas por seres humanos, advogados e advogadas, que de carne e osso cheguem lá no tribunal e se manifestem tal qual diziam-se os gregos, tal qual um paráclito, aquele que fala para aquele ou em nome daquele que não tem voz. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Olá, professor Ivan, tudo bem? Agradeço a participação. Nós sabemos que alguns recursos da oratória é a voz, a linguagem corporal, lógico, o domínio do conteúdo. E eu queria saber do senhor como é que o senhor faz para utilizar a voz para a atenção da plateia, para manter a audiência. Obrigada. Já posso falar? Obrigado, professora Isabel, que nos ouvirá em outras oportunidades ou na sequência. Olha, a voz é um grande instrumento para a oratória. E o que eu faço, o que eu sugiro para que nós façamos diante desse contato com o outro, desse contato comunicacional, é tomarmos um cuidado acentuado, primeiro, no trato com a nossa voz. Até uma questão de saúde. Por vezes, nós deixamos de lado a nossa voz, a preocupação com a nossa voz. Então, eu sugiro que as pessoas que falam bastante ou pretendem falar, ou qualquer um de nós, tenham cuidado de procurar periodicamente profissionais da área da saúde, o fonoaudiólogo, por exemplo, para verificar como está a voz. Um outro detalhe que aqui destaco é o seguinte: a voz, ela é como uma música. Então, todos nós temos uma melodia específica, os nossos timbres, os nossos acordes e até o nosso jeito de falar, o nosso sotaque. Todos nós temos o nosso sotaque, temos o nosso jeito de falar. Isso a gente precisa cultivar. Então, eu também gostaria aqui até de colocar na mesa, a voz é tão importante que eu preciso observar se ela não está muito monótona, se ela não está muito alta para o ambiente que me coloco. A minha voz também precisa se adequar ao instante, porque se é um instante, vamos imaginar que eu estou diante de um momento que devo falar em um velório. Ali é o momento, a voz para se falar em circunstâncias como estas, uma circunstância de aconselhamento a um amigo, deve ser uma voz que abraça, deve ser uma voz que permita aconchego. E, por outro lado, se eu estou diante de uma plateia um pouco maior, é preciso que a minha voz também seja cativante, tal qual a música. A música
tem algo que nos hipnotiza. E, respondendo diretamente à pergunta da doutora Isabel, o que eu faço com a minha voz? Eu procuro torná-la como um instrumento capaz de hipnotizar os meus alunos, os meus ouvintes. Claro que nem sempre eu consigo, mas pelo menos eu já destaco, é o meu objetivo. Eu digo que aqui já hipnotizou bastante. Você não tem perguntas? Olá, professor Ivan, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas. A primeira é, eu posso usar o texto que eu escolhi falar e ler ele, fazer a leitura aos tribunais? Segunda dúvida, eu posso fazer uso de adornos, relógios, anéis, uma gravata chamativa, um perfume muito forte, um acessório no cabelo, atrapalharia a minha sustentação? Obrigada. Olha, perguntas fantásticas, parabéns, Dayana. Olha, é preciso que no contexto comunicacional, ou quando falamos em oratória, é preciso que nós tenhamos cuidado para não sermos muito exuberantes. O que eu quero dizer com isto? Eu preciso tomar cuidado com os adornos, com os apetrechos, porque se eu pretendo transmitir em um evento onde eu serei o orador, não tem muito sentido eu aparecer com uma roupa espalhafatosa se eu quero transmitir uma mensagem que represente harmonia, uma mensagem que represente, de certa forma, uma pessoa que seja uma pessoa simples, uma pessoa mais tranquila e tudo mais. Então, a roupa, os adornos, os apetrechos, dizem muito a respeito de cada um de nós. Só para citar aqui um exemplo, não há muito sentido quando nós vamos para um determinado público, um público informal, eu aparecer lá de paletó, gravata e tudo mais do que de se imaginar. Então, quando, por exemplo, eu sou convidado para falar em escolas, ensino médio, ensino fundamental, isso por vezes acontece, eu procuro me vestir de maneira mais... Aliás, me visto de maneira mais informal, mais leve. Porque se eu aparecer lá como se eu estivesse no tribunal, fatalmente o meu visual afastaria o ouvinte. Vai concorrer, né, com o discurso? Pois é, perfeitamente. Perfeitamente. Agora, a outra pergunta diz respeito, não sei se eu me lembro, diz respeito também se eu posso ler. Então foi uma pergunta mais voltada à prática forense. Sem uma sustentação oral, eu posso ler o texto. E aqui eu sugiro enfaticamente, não leiam o texto, não leiam. Isto, de certa forma, afasta os meus ouvintes no tribunal, que no caso aqui são os magistrados que vão julgar o meu processo. Alguns deles, inclusive, e com certa razão, entendem que a leitura do texto é, de certa forma, uma proximidade com um desrespeito. Então, o que se faz com o texto? De repente, o colega advogado leva o texto. Eu sugiro sempre que não seja um texto corrido, com vários parágrafos. É interessante, caso o colega se sinta seguro, que ele marque os tópicos centrais do seu discurso. E isso fica até mais fácil, inclusive, para que ele possa bater os olhos na página ou nas páginas e, a partir daí, conduzir a sua fala. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas da Dayana, será que sim? Questão de tempo, a gente está 20 minutinhos. Olá, professor Ivan. Gostaria de saber a forma certa de gesticular. Se quem gesticula muito causa uma má impressão ou deve gesticular para chamar a atenção do público. Obrigada. Bom, a pergunta nos coloca diante da primeira frase que coloquei aqui, frase de efeito, precisão na linguagem, inclusive a linguagem gestual. Por quê? Como foi dito há pouco pela Estela, nada pode concorrer
ou nada pode prejudicar a comunicação que eu pretendo fazer, a mensagem que eu pretendo transmitir. Então eu devo sim me utilizar de gestos. Claro, o meu corpo também fala, o nosso corpo fala. Agora eu preciso entender o que eu pretendo que o meu corpo fale. Porque quando nós estamos nervosos, normalmente nós não controlamos a nossa movimentação do corpo. E isto, de certa forma, acaba por nos entregar. O corpo, por vezes, trai o orador. Então, o que eu destaco aqui é a busca de equilíbrio. Nada de gestos espalhafatosos. Tenhamos, portanto, até mesmo o cuidado de ensaiarmos, por exemplo, a movimentação das nossas mãos. Porque se eu estou no momento que a minha voz se comunica de maneira mais devagar, eu não posso movimentar rápido as minhas mãos se eu estou falando devagar e vice-versa. Também eu diria o seguinte: deve-se tomar muito cuidado com gestos obscenos. Às vezes as pessoas utilizam gestos obscenos com as mãos sem perceber. Isso é muito comum, inclusive. Então eu digo o seguinte: muito cuidado com os gestos, porque os gestos, a nossa movimentação, também faz parte da nossa arte de se comunicar. Uma analogia que a gente pode fazer com tudo isso que você falou, poderia dizer talvez como uma música. A voz seria a letra e a sua gesticulação seria a melodia. Ela tem que estar compatível com o que você está falando naquele momento, né? Tiago, eu percebi que você é da música. Perfeitamente. E, nesse sentido, para que haja o equilíbrio entre a voz e os movimentos corporais, a gente precisa, inclusive, mentalmente, utilizarmos o diapasão, ou seja, aquele instrumento que permite a afinação, o equilíbrio entre as partes e a harmonia, perfeitamente. Professor, antes de passar para mais a nossa última pergunta dos nossos outros integrantes, eu tenho uma dúvida, sim. Vou voltar no que o senhor tinha falado antes, sobre a gente ter bastante repertório, está sempre buscando muito repertório, né? É bem pessoal, assim, mas eu sou uma pessoa que eu me considero que tenha bastante repertório, eu leio bastante, eu escuto muita música, muito filme. Tenho um repertório cultural, assim, bem grande. Só que eu sou meio prolixa, então eu tenho um certo problema de objetividade. E eu gostaria de saber, assim, a gente que tem muito repertório e a gente quer se comunicar, se o senhor tem alguma dica para quem precisa ser mais objetivo? Tenho principalmente diante desse cenário onde nós temos muito conteúdo, muito repertório, muita cultura e o tempo é curto. Então, a sugestão que eu faço aqui é a seguinte: nós treinarmos, é o que eu faço, procuro treinar em responder ou transmitir uma mensagem em pouco tempo. E aqui, olha só, eu falei que diria alguns segredos, né? Algumas dicas. Eu aprendi muito, eu volto a dizer, quem tem muito repertório, se não tomar cuidado, corre o risco de ser prolixo. Então, vamos lá. Eu me desafiei há um tempo em gravar vídeos para o TikTok. Depois também para o Insta, mas principalmente o TikTok. E o meu desafio foi um projeto pessoal, tá? O meu desafio no TikTok foi entrar naquele contexto, compreender como se dá a comunicação desse segmento específico, destas redes sociais de vídeos curtos. Então eu, de repente, percebi, isso com o tempo, claro, precisei me treinar, que é possível transmitir uma mensagem significativa que transforme o meu ouvinte em período curto. No caso dessas redes, algo em torno de 1 minuto, 30 segundos. E eu consegui.
Como eu posso dizer que eu consegui? Bom, talvez pela quantidade de pessoas, talvez seja um termômetro. De repente eu me deparei com uns 100 mil seguidores no TikTok. Eu encerrei o TikTok porque foi somente um projeto pessoal que eu queria verificar se eu conseguia reduzir o conteúdo a ser transmitido e que ele não perdesse a sua essência em curtos espaços de tempo, e deu certo. Então esta é a dica. Treinamento. Procure... Uma marca registrada também, né? Não pode cair. Sim! Vai deixar de dar essa palhinha para nós. É verdade. Depois eu vou dizer o segredo, de onde eu cheguei a isso. Desculpa interromper, né? Imagina! Não pode. Sempre bem-vinda. Não pode faltar hoje. A gente vai para a última pergunta que foi enviada para nós. E depois a gente já vai começar as considerações finais. Perfeito. Olá, professor Ivan, tudo bem? Minha pergunta é sobre estratégia. O senhor indica alguma estratégia para a gente sustentar nossa oratória na hora de se comunicar, de realizar alguma atividade, alguma palestra, alguma apresentação? Obrigada. Bom, eu indico sim. E volto a dizer, treino. Mas como se treina? Porque não adianta somente falar, é preciso treinar. Como se treina? Primeiro ponto, eu vou ao básico mesmo. Treine falando sozinho. Está dirigindo? Treine. Treine, inventa algum assunto e começa a falar a respeito daquele assunto sozinho, dirigindo. Mas imagine que há uma multidão te ouvindo. Num segundo instante, pratique, de fato, se comunicar com pessoas. Porque, às vezes, se imagina que do nada, de uma hora para outra, nós sairemos do zero, falo apenas comigo mesmo, sairei do zero para 10 mil pessoas, 10 milhões de pessoas. Não é assim. Procuremos praticar com poucas pessoas, com os nossos amigos, com pessoas queridas. E aí diga, olha, senta aqui no sofá, senta na mesa, que eu vou falar algum assunto. Quem sabe a matéria que eu ouvi o professor falar na última aula, e aí começa a expor. Fatalmente, com esta prática constante, os interessados em desenvolver a oratória se tornarão grandes oradores. Porque se a gente notar, as pessoas que nos ouvem, normalmente elas desejam que nós tenhamos sucesso na nossa comunicação. E uma outra dica que eu vou aqui registrar. Não se cobre demasiadamente. Para quê? A sua comunicação seja absolutamente perfeita. Isto não existe. Até os grandes oradores, aqueles que arrancam o nosso fôlego, a gente fica sem fôlego com alguns grandes oradores, eles também escorregam aqui e acolá. Eu aqui cometi alguns erros na minha fala e segui adiante. Porque, na verdade, nós somos humanos. E é gostoso quando a gente percebe que a pessoa cometeu um pequeno deslize aqui, mas ela foi adiante. Porque isso traz um sentido de desafio, que é cair e levantar, cair e levantar. E isso é tipicamente humano. E humanos gostam de ouvir humanos, claro. Maravilhoso. É o último que ele publicou? Não, esse não é o último. São 52. É a idade, né? Pois é. Exato. Sim, isso mesmo. Sim. Bom, e eu também ia perguntar, né, já que a gente tinha puxado o assunto, sobre o bordão do senhor. O que você acha sobre pessoas que têm esse bordão, que criam uma marca registrada, né? Olha, eu digo o seguinte.
é algo extremamente curioso nós observarmos pessoas que criam a sua identidade, como se fosse um cartão de visita. Eu criei alguns bordões, por vezes sem perceber. Exemplo, caríssimos. Caríssimos alunos e alunas, saudações acadêmicas. É um bordão que eu acabei, repito, criando sem perceber, mas depois eu percebi que isso se tornou uma espécie de marca registrada. Isso não é errado, não é errado, ao contrário, se torna como uma espécie de desejo, uma expectativa de ouvir uma abertura como essa. Caríssimos alunos e alunas e tal. Um outro bordão que eu criei, também é até uma brincadeira que eu fiz do tipo, caríssimos, não pode. E eu criei esse bordão para os meus vídeos curtos que eu falei há pouco, e isso também me diverte, porque a oratória tem disso, ela também pode trazer diversão a nós. Então, esses bordões, eu entendo que são válidos, desde que não se apresentem em excesso. Tá? É uma marca registrada, é o cartão de visita, e a gente vê hoje grandes oradores que têm, por vezes o cartão de visita do orador é o tom de voz. É o jeito de falar. O Sérgio Cortella. Pois é, um grande orador, ele tem um jeito próprio para falar. E eu incentivo, tá? Mas, claro, que quando nós viermos a criar um bordão, nós também nos preocupemos em que este bordão fale algo sobre nós também. Porque não adianta eu criar um bordão estranho à minha personalidade. Perfeito, professor. Bom, eu gostaria de agradecer em nome de toda a Liga Acadêmica a presença do senhor, ainda mais para inaugurar no nosso podcast. Eu diria que já foi com o pé direito, né? Obrigado. E, bom, gostaria de questionar se o senhor quer divulgar alguma rede social ou divulgar também o livro do professor, Justiça Gratuita, Métodos Estratégicos. Entre as câmeras. Se tiver alguma rede para divulgar, se o senhor quiser falar. Perfeito. Este livro, inclusive, que foi tão bem divulgado neste momento, eu tenho um carinho muito grande por ele. Este livro é o meu 51º, onde eu o escrevi quando eu tinha 51 anos de idade. Então, além disso, neste livro, eu criei um personagem. Então, nesse livro, o prefácio foi realizado por um personagem. E esse personagem se chama Dom Caríssimo. Ele que faz a apresentação. E, inclusive, tem toda uma história sobre ele. E num futuro não muito distante, quem sabe nós tentaremos aqui para falarmos a respeito de um livro que será escrito pelo Dom Caríssimo. Olha só. Eu gostaria então de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, pedir para vocês também seguirem a gente nas redes sociais, LLADTC é o nosso Instagram da Liga. Se inscrevam também, ou eu não sei exatamente qual plataforma que isso vai ser divulgado, mas para vocês continuarem, né, saberem das próximas. E eu acho que é isso. Deixa eu falar da minha rede social também? Fala, professor Cordão. Eu convido a todos os caríssimos a me seguirem em minhas redes sociais. Me encontram facilmente nas redes com @Prof. Ivan Durães. É isso aí. É isso, obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.